Pode deixar. Pode deixar, depois você corta. Pega o slide. A gente vai pegar o slide. Tá pegando? Tá. Todo Porque mundo. o slide dele tá cortando na tela, mas também não tem jeito. Tô pegando tudo. Ah, tá. Assim tá. Tá, tá pegando. É porque tá cortando na tela dela. Já deu play, né? Já, tá filmado. Tá. Ela falou de critério de redução e ela falou sobre... Ia ficar até mais fácil para compreender, porque quando chega agora, essa parte. Eu parei de mexer, peraí que eu já vou. É porque esse IA não fez do jeito daquele ali. Ele não faz traduzir. A Sibeli pediu pro menino que desenhou a camiseta ajustar, aí ela vai mandar. Pois é, então assim, eu falei assim, cara, eu já tenho uma das três coisas que eu vou dar, eu já vi esse sistema. Eu vou ver todos os sistemas. Eu não curto, assim, duas aulas de máquina que fazem que você bate aí. Eu acho que sistema ósseo, muscular, que não vira antes. Nesses sistemas que são mais Só que assim, quando eu abri pós-graduação, eu disse, eu já deram aula para muitas turmas, né? E parece que a gente fez ali que deu certo. Porque, assim, para nós, quem tem segunda, já tem uma graduação na área da saúde, só para o início, né? Agora, para quem tem só para o ensino médio. Pessoal, eu tinha um aplicativo que mexia em arte e parou de funcionar, sabe? Tá no 29, tá louco. Tá calor, né? E ligaram agora lá de trás. O Elif, ele vai chamar o Elif? Tava desligado. Nem como mandaram mensagem falando do homem. Eu vi uma mensagem mandando 13 casos, falando que eu estava chorando, que eu estava chorando. Aí eu já não entendi, comecei a falar. Você já falou que tem intenção de tirar ele de lá? Mas ela é... Minha cara, né? Deve ser isso. Quem é que mandou mensagem? É a Michelle ou a irmã dela? Eu acho que uma fica ruim e a outra fica ruim. Se for acabar o tempo, a gente fala na farinha e a gente fala na farinha. É melhor a gente falar e querer do que dar stress para... É verdade. Estou aqui para aprender. Vamos lá. Essa parte aqui foi, entendendo as relações, a gente pode revisar. A gente pode revisar. Pessoal, eu vou ver se eu consigo aqui dar um zoom nessa imagem. Alguns colegas vieram aqui para o Google, né? E aí eu mostrei melhor assim, ó. Vamos lá, pessoal. Aqui nessa imagem talvez fique um pouco mais fácil. Então vamos de novo assim, em relação aos planos, em relação ao corte. Esse corte aqui é um corte coronal, tá? É um corte que cortou a pessoa de acima, tá? Também a gente chama de corte frontal. E a direção da visão aqui está indo de trás para frente. Aqui é como se a gente estivesse dentro da nuca da pessoa. Entenderam? O ângulo de visão? Tranquilo? Beleza. Aí a gente estava falando das relações que a tonsila faz com estruturas adjacentes, estruturas que estão encostando nela, que são importantes. É importante mencionar, isso daqui é a língua, tá? Já a tonsila é essa carninha aqui, ó, que mostrou bem de coisinha aqui, tá vendo? Então, o que a gente está vendo por trás dela, a gente está vendo um pedacinho dela aqui. Então, olhando essa imagem aqui, a gente consegue ver pelo menos duas estruturas que fazem relação com ela, que estão encostando nela, fica fácil. Como eu falei para vocês, na parte anterior dela, ela faz relação com o músculo faringo-palatino. Porém, aqui não dá para ver esse músculo, porque ele está aqui atrás, ele está profundo aqui, então nessa imagem não dá para ver. Porém, por trás da tonsila, ela faz relação com o músculo palato-faríngeo. Aí responde a pergunta da colega, ó. Os dois músculos não se unem, eles terminam no mesmo lugar, mas eles não se unem. Mas aí a gente pesquisou e eles se unem. Então o músculo salpingo-faríngeo e o músculo palato-faríngeo se unem.
acima. Aí o músculo, aí depois ele se torna, né, um músculo único Eu achei que era ele aqui embaixo. e se acopla aqui embaixo, tá? Porque aqui eu não também não jogo agora. Justamente. Aí eles vão formar o arco palato-faríngeo, tá bom? Mas eles se unem em cima. Então o músculo, Essa parte aí, então. essa tripinha aqui é o salpinho É o que vem lá de faríngeo, que cima. vai se unir com Eu achei que era o palato faríngeo. E essa estrutura aqui vai formar o arco palato faríngeo. Só que esse músculo aqui, o palato faríngeo, ele está encostando nas costas da tonsila. Então a gente fala que é uma relação posterior. Deu para entender? Sim. Já na parte lateral da tonsila, aqui também é importante falar dos planos, porque as colegas até mencionaram que vocês viram a parte de planos ombros. Então, quando a gente fala que tem uma relação medial, é o que está no meio, certo? Uma relação lateral é o que está do lado aqui, fora. Então, essa relação aqui lateral é como se estivesse aqui na bochecha, aqui. A tonsila está aqui dentro. O que está passando aqui do lado dela, aqui, em direção à bochecha? O músculo constritor superior da faringe, que é esse músculo grandão aqui. Tá bom? Deu para entender um pouco melhor agora? Ou não? Ou ficou bem na bosta que estava A tonsila palatina é essa carninha aqui, ó. Está escondidinha aqui pelo músculo palato-faríngeo. Não, a fossa é onde ela fica, mas ela fica dentro, entendeu? E essa aqui é a língua, tá? Tá bom? Conseguiu entender, querido? Certo. Eu pensei que essa aula ia ser bem mais fácil, né? Mas é o mais fácil. Vocês ainda não esperem pelo difícil. Na hora de chegar nesse tal, Eu acho qual que que é a medida daquele só processo, músculo quando é sai incrivelmente do mais chato. Apesar de que tem músculo. Vamos lá. Tanto que eu não vou dar músculo. Não quis dar. Oi? Origem, inserção, função, tá? Não só aqui, mas qualquer faculdade de medicina do mundo. Vamos lá, então, vamos adiante, que atrás de gente. Vamos lá. Agora a gente vai falar da irrigação. Olha que legal. Pode parecer difícil, mas não é tão difícil, tá? Não é. Então, aqui a gente vai falar da irrigação da tonsila palatina, tá bom, pessoal? Tá? A gente vai falar da irrigação da tonsila palatina. Então, qual que é a principal artéria que vai irrigar a tonsila palatina? Algumas referências chamam de artéria tonsilar. Outras referências chamam de ramo da artéria facial. Eu prefiro a artéria tonsilar, tá bom? Inclusive é o neto usa. Porém, outras referências se chamam de ramo da artéria facial. Mas vamos explicar. Essa daqui é a artéria carótida comum. Ela vai se dividir em ramo interno e o ramo externo. Certo até aqui? Tranquilo. Quando chegar nessa região aqui, a artéria carótida externa, ela se ramifica e forma a artéria facial, que é essa artéria que vai vir por aqui e vai ligar a região da face. Tranquilo? Está dando para ver aqui? Tranquilo. A artéria tonsilar, ou ramo da artéria facial, que é a principal artéria que vai irrigar a tonsila, é esse primeiro ramozinho aqui, ó. Quando chega aqui, ele se ramifica aqui, perfura esse músculo aqui, que é o músculo constritor superior da faringe. Isso aqui, ó, uma outra pergunta daquele músculo que a gente acabou de ver, que faz relação lateral com a tonsila. Ou seja, se ele faz relação lateral, significa que a tonsila está aqui dentro, está escondidinha aqui dentro, tá? Então, essa aqui é a principal artéria que vai irrigar a tonsila. Então, você vê que ela vem aqui, ela perfura o músculo constritor superior da faringe e faz a irrigação. Então, ela vai chegar aqui assim, ó. Isso daqui, tá? Essa perfuraçãozinha, certo? Ou melhor, essa de baixo aqui, melhor. Essa primeira aqui, ó, você vê que a perfuração é mais embaixo. Então, ela perfura aqui, ó, essa artéria, certo? Então,
Então essa aqui é a vista lateral, essa aqui é a vista medial. A gente está vendo por dentro e a gente está vendo por fora. Tranquilo? Tá bom. Qual que é o nome da artéria? A principal artéria que irriga a tonsila palatina é a artéria tonsilar ou o ramo da artéria facial, que é aqui, ó. Aqui na carótida externa ramifica em artéria facial que vai ligar a face. Aí aqui nessa primeira ramificação aqui é a artéria tonsilar ou ramo tonsilar da artéria facial, tá? Então, do início? Posso repetir do início, vamos lá. Para ficar bem gradual, para vocês entenderem e aprenderem. Vamos lá. A gente tem aqui a artéria carótida comum. Ela vai se dividir em dois ramos, que é a artéria carótida interna e a externa, certo? Quando chegar nessa região aqui, a artéria carótida externa lança uma ramificação, que é essa aqui, a artéria facial. Isso daqui, ó, que vai ligar a face. Tranquilo? Tá de boa até aqui? Beleza. Professor, peraí, qual é o nome da artéria que vai pra face? Artéria facial. Ah, tá. A artéria que vai para a face é a facial. Beleza? Tem uns nomes que é bizarro, tem uns nomes que é tipo, é só aquilo mesmo. Então tá. Então, na artéria carótida externa, sai um ramo aqui de arterial, que é a artéria facial. E aqui, esse primeiro ramozinho aqui, vai ser a artéria tonsilar ou o ramo da artéria facial que liga a tonsila palatina. Ela vai perfurar o músculo constritor superior da faringe, que é esse músculo aqui. Tá bom? A tonsila? A tonsila está bem aqui, mano, ó, aqui sim, a tonsila. Porque isso aqui é aquele músculo constritor superior aqui, tá vendo? Ela está aqui dentro. Essas artérias aqui estão perfurando o músculo para chegar nela. Ela está dentro dela, ela está aqui atrás desse músculo. Tá bom? Deu para entender? Aí nós temos também contribuições de outras artérias. Essa daqui é só a principal. A gente tem outras, tá bom? A gente tem também a artéria palatina ascendente. Qual que é a artéria palatina ascendente? Essa daqui, que fica do lado do ramo da artéria facial. Então ela segue o mesmo trajeto. Artéria carótida externa, entra aqui na artéria facial, só que aí ela sobe aqui um pouco antes. Ó. Ela vem posterior aqui à artéria facial. Essa daqui é a artéria palatina ascendente. Ela também vai perfurar o músculo constritor aqui superior da faringe. Vocês podem ver que ela está um pouquinho mais em cima aqui, ó, que é essa perfuração aqui. É esse segundo ramo? É esse daqui, ó. É o primeiro. É esse primeiro ramo. Esse ramozinho que perfura aqui mais embaixo é a artéria facial ou a artéria tonsilar, que é a principal. Essa daqui é uma artéria que ela está aqui para irrigar o palato, né? Então é a artéria palatina ascendente. Ela também vai irrigar a tonsila, mas a irrigação principal dela segue para cima aqui, ó. Ela segue para poder irrigar o palato, tá? Ela contribui com a irrigação da tonsila, mas ela também irriga outros lugares. Diferente da artéria tonsilar, que só irriga a tonsila, não irriga outras coisas. Tá bom? Então, só recapitulando. Esse primeiro ramozinho aqui, ó, que a inserção aqui é mais embaixo, é a artéria tonsilar. Esse ramo aqui, que é a artéria palatina ascendente, é o segundo ramo aqui, o posterior. Tá bom? A gente tem também a artéria palatina menor, que ela vai perfurar o forame palatino menor. Só que nessa imagem aqui não dá para ver, que está aqui em cima, tá? Então, na próxima imagem a gente consegue ver melhor com outro corte. Vou só procurar aqui. Ué. Peraí. Carregou. Carregou? Espera aí. Acho que está faltando uma imagem. Aqui faltou uma imagem. Deixa eu ver se eu acho. Por adiante, pessoal, deixa eu salvar essa imagem. Só um minuto.
slide, né? Eu mandei para a Emanuela o slide agora, antes de começar a aula. É que eu não entrei no CRES ainda. Eu acho que eu nem vou criar outro CRES, porque já tem o CRES da anatomia, né? Aí eu entro como professor, por causa que eu contribuí. Eu não vou criar outro. Tô bem na hora. Essa primeira aqui. Essa, Léo? Seria Essa aqui é a artéria palatina ascendente. ascendente. Essa aqui é a artéria tonsilar. E essa de baixo é a. Essa aqui é a facial. Isso mesmo? Beleza. Aqui, eu tinha trazido uma outra imagem que mostrava melhor, perdi essa imagem inocente. E não vou procurar aqui para poder achar, mas a gente consegue ver aqui, ó. A artéria palatina menor é uma artéria que perfura o forame palatino menor. Que é essa artériazinha pequenininha aqui, ó. Ela perfurou o forame palatino aqui, e ela desce aqui, ó, posteriormente aqui, e também liga aqui, ó. Ela desemboca aqui e vai ligar também a tonsila palatina, tá bom? A outra imagem dá para ver um pouco melhor, mas essa aqui também dá para ver, tá? A gente também tem alguns ramos dorsais da língua, que são esses ramos aqui, ó, tá? Bom, as artérias aqui são os ramos dorsais da língua, tá bom? Esse ramo, tá vendo? Tem um ramozinho aqui, ó, vindo da língua, tá vendo? Esse aqui é o ramo dorsal da língua, que também vai irrigar a tonsila, tá? Essa artériazinha pequenininha aqui. Tá vendo o ramozinho aqui, ó? Esse ramozinho aqui é o ramo dorsal da artéria. Ramos dorsais da língua, artéria lingual. E esse de cima é a artéria tonsilar? Esse daqui é a artéria tonsilar. Esse daqui é a artéria da ascendente aqui, a palatina ascendente. Tá bom? Nós temos também uma outra que é a artéria faríngea ascendente, que ela sai da carótida externa, que é essa daqui, ó. Ela não sai do ramo facial, ela sai bem embaixo aqui, ó. Ela sai aqui da carótida externa, ela entra aqui, a gente acaba não vendo ela. Só que se a gente seguir ela aqui, ela vem e perfura aqui em cima, que é essa perfuração aqui, ó. Tá certo? Qual que é essa, professor? Artéria faríngea ascendente. Ela sai da carótida externa. Essa daqui também participa da irrigação. Tranquilo? Vocês querem que a gente repita essa parte de irrigação? Então tá bom, vamos lá. A irrigação da tonsila é feita por um conjunto de artérias. A principal dela é a artéria tonsilar, ou também conhecida como ramo da artéria facial. Como que a gente consegue chegar nessa artéria? A gente tem aqui a artéria carótida comum, que vai se dividir em artéria carótida interna e externa. Aqui na carótida externa, ela vai surgir aqui um ramo que a gente chama de artéria facial, que vai ligar a face. Nesse primeiro ramo aqui, ó, mais anteriormente, esse aqui é a artéria tonsilar ou ramo da artéria facial, que é a principal artéria que liga a tonsila. Tranquilo até aqui? Posterior a essa artéria, a gente tem uma outra artéria, que é a artéria palatina, artéria palatina ascendente. Essa aqui, ó. Ela também vai vir aqui, é uma ramificação da artéria facial. Essa aqui é a artéria palatina ascendente, que vai vir e vai perfurar aqui o músculo superior constritor da faringe, um pouquinho mais acima aqui, ó, tá? Beleza? A gente também vai ter uma artéria palatina menor, vai vir de cima aqui, ó. Ela vai vir por esses ramos aqui, vai ligar aqui o pálamo, vai perfurar o forame menor aqui, perfura o forame palatino menor, vem aqui, ó, posteriormente, sacopla aqui, ó. Então, essa artériazinha aqui é a artéria palatina menor, tá certo? Nós temos também os ramos dorsais da língua, que são esses daqui, ó, passando da língua aqui, ó, tá vendo? Esse ramozinho aqui, e ele vai ligar aqui. E nós temos também a artéria faríngea ascendente. Essa artéria aqui é uma artéria que ela vai meio que ligar toda a faringe. Então ela sai aqui, ó, da artéria carótida externa. Ela não sai do ramo facial, ela já sai direto da carótida. Essa artériazinha que está aqui, ela passa por trás aqui, a gente consegue ver ela aqui de novo, e ela vai e se acopla aqui em cima, que seria isso daqui. Tranquilo?
Conseguimos passar adiante aqui? Ou alguém quer que repita? Pode? A gente repete, tá? A faringe ascendente, que é essa última que a gente está vendo, ela sai direto da carótida externa aqui, ó, tá? Ela sai aqui embaixo aqui, ela passa aqui por trás e vai perfurar o músculo superior construtor da faringe aqui em cima, tá bom? Aqui não dá pra ver. Aqui dá pra ver só por dentro aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa aqui é a artéria faringe ascendente, porque essa daqui é a palatina menor, certo? Essa que vem por aqui pelo forão. Então essa daqui é a artéria faringe ascendente. Essa daqui é a outra. É a artéria palatina ascendente. Essa daqui vem aqui é a artéria tonsilar. E essa daqui é a artéria dorsal da língua, certo? Mas de um modo geral, saber, essa estrutura aqui é muito ruim de enxergar. A ideia aqui não é você saber identificar qual é cada uma, tá? A ideia é mais saber quais são as principais artérias que vão ligar essa estrutura, tá bom? Identificar assim na peça não é tão importante, até porque identificar isso aqui numa peça molhada é quase impossível. É muito pequenininho as artérias, tá? Nem sei se tem peça seca que mostra isso aqui, talvez não tenha, tá? A principal seria a artéria tonsilar. A tonsilar, que vem do nome facial, é a principal. Ela é uma artéria que ela só existe para isso, tá? As outras elas acabam ligando outras estruturas, mas elas acabam ligando também, tá bom? Passando adiante, pessoal. A drenagem venosa é bem mais fácil de falar, a gente não fica procurando o nome das vezes, porque a gente chama que é um veio plexo paratonsilar. Por que a gente não se prende tanto em drenagem venosa, pelo menos dessas microdrenagens? Porque a drenagem venosa nos indivíduos, ela varia muito de um indivíduo para o outro. Então, às vezes a gente vai ter um plexo aqui drenando, a gente vai abrir, uma outra pessoa vai ter um outro plexo. Então, isso é muito variado. Então, não se foca tanto em microdrenagem venosa, tá bom? Mas, de modo geral, a gente diz que é a veia ou o plexo paratonsilar que faz a drenagem venosa. Mas essa diferença é só nessa parte facial? De modo geral, no corpo todo. Isso só não vai acontecer nas grandes drenagens. Por exemplo, tu nunca vai achar um sujeito que não tem veia porta, ele tem. Mas assim, às vezes você vai encontrar um cara que não tem um ramo ali esqueci o nome daquela vez que o pessoal usa, a safena. Às vezes tem uma ramificação da safena ali que a pessoa não tem. Outra pessoa tem, entendeu? Então isso é muito comum de acontecer, tá? São as variações anatômicas de indivíduo para indivíduo, certo? Artérias, de um modo geral, isso não costuma acontecer. Normalmente todo mundo tem as mesmas artérias. Já às vezes umas tem, outras não, tá? Por isso que não se prende tanto o nome de drenagem venosa. Só nas grandes, as macros. As macros tem que saber porque elas são legais para todo mundo. A inervação da tonsila é feita pelo ramo tonsilar do nervo glossofaríngeo. E é esse nervinho que está vindo aqui, passando por esse espaço. Tá bom? Você vê que esse nervinho está passando aqui, e ele vem aqui e inerva a tonsila. É importante a gente também, aqui nesse caso, vocês estão vendo que aqui tem tipo um espaço de buraco que está passando algumas coisas por ele. Aqui está passando um músculo, ó. Então o músculo que está indo aqui, ó, posteriormente, ele entra por esse buraco e vai lá para trás. Ele não faz parte dessa musculatura aqui da faringe. É um outro músculo pequenininho aqui. Aqui está passando um ligamento e está passando esse nervo. Mais adiante a gente vai ver nos próximos slides que tem alguns espaços na faringe por onde passam algumas estruturas e que é importante saber quais estruturas passam por cada espaço, tá bom? Mas saiba que existe esse espaço, daqui a pouco a gente fala sobre eles, beleza? E a drenagem linfática, pessoal, da tonsila palatina. Então a gente vai ter os linfonodos cervicais profundos superiores, que também são conhecidos como júgulo de gástros, que são esses daqui, ó. Por que eles têm esse nome júgulo de gástro? Porque eles ficam aqui, ó, na junção entre a veia jugular interna e o músculo de gástro, tá? Aí eles têm o nome de linfonodo cervical profundo superior, ou também chamado de júgulo de gástro. Essa daqui é a drenagem linfática. Tranquilo? Pode explicar de novo, professor? Posso. A drenagem linfática das tonsilas, da tonsila palatina,
é feita pelos linfonodos cervicais profundos superiores, também conhecidos como júgulo de gástricos. Aí eu expliquei por que esses linfonodos também têm esse nome. Por causa que eles se encontram aqui na junção, aqui, ó, entre a veia jugular interna aqui, e o músculo de gástrico. Esse que está mostrando aqui. Então esse aqui, por exemplo, é um linfonodo cervical júgulo de gástrico. Por isso que ele tem esse nome. Tá bom? Aqui você pode ver que tem mais, ó, por exemplo. Esses daqui, eles não participam da drenagem das tonsilas, que são outros linfonodos. Os que participam são esses daqui, ó, os cervicais profundos, certo? E esses daqui, lateral, esses daqui do meio não participam, tá? Eles acabaram aparecendo na imagem, mas não participam, tá bom? São os laterais, justamente. Agora a gente vai um pouco para a orofaringe e começa a ver algumas estruturas, tá bom? Não. Cara, se eu não me engano, alguém ligou lá, mas ainda está quente a sala. E, se eu não me engano, o ar ali tem 28, 26, não sei, está bem quente. Não, ali marca só a temperatura ambiente. Ah, entendi. Mas a temperatura ambiente está quente. Pronto. Let it go. Ah, lá, acho que é isso mesmo, acho que temperatura ambiente. Temperatura ambiente. 22 eu tocou? Agora nós vamos de let it go. Pessoal, aqui na orofaringe, a gente vai olhar aqui algumas estruturas que estão aderidas à epiglote, que são as pregas glossoepiglóticas, tá? Que são essas daqui, ó. Essa daqui é a cartilagem epiglótica, certo? Aqui é a língua. E essas preguinhas aqui, ó, são chamadas de pregas glossoepiglóticas, tá bom? Deu pra entender? Essa aqui, pessoal, é a cartilagem epiglótica, certo? Inferior a ela, a gente tem algumas estruturas que estão aderidas a ela, a epiglote, que são as pregas glossoepiglóticas, mediana e lateral. Tá vendo essas preguinhas aqui, ó, mais branquinhas? Essas aqui são as pregas glossoepiglóticas, que ficam inferior à epiglote. Tá? Eles estariam aqui, ó. Tá bom? Deu para entender? Entendeu? E nós temos as valégulas epiglóticas. O que são as valégulas epiglóticas? Essa depressão aqui, ó, é esse espaço aqui, ó, entre a língua, entre a tonsila lingual e a própria epiglote. Eu falei para vocês, esse espaço é chamado de valégula. É um espaço muito importante quando vocês forem aprender intubação orotraqueal, tá? Porque é um lugar onde vocês vão ter que encaixar a lâmina do laringoscópio, justamente. Tranquilo, pessoal? Aqui, sem muito estresse. São essas duas estruturas que eu queria mostrar para vocês, que são as pregas glossoepiglóticas e a depressão aqui, que é a valégula, tá bom? Também são chamadas de valégulas epiglóticas porque acaba por duas, né? Mas na prática a gente só fala que é uma valégula. Então, ó, tem que encaixar a lâmina lá na valégula. Essa região aqui, tá? Seria aqui, ó. Esse buraquinho aqui é a valégula. Tranquilo? Foi? A valégula fica entre a tonsila lingual, essa rugosidade aqui, e a epiglote. Tá? Agora a gente vai para a laringofaringe, tá? Pessoal, a laringofaringe já é a parte final da faringe, certo? Já é a parte mais inferior, já é a parte mais baixa. E quais são os limites superior e inferior? O limite superior da laringofaringe é a margem superior da epiglote e pregas faringoepiglóticas. Então aqui, ó, essa aqui é a margem superior da epiglote, certo? Então começa aqui, e qual que é a borda inferior? É até a borda inferior da cartilagem cricoide. Essa aqui é a borda inferior da cartilagem cricoide.
Então, a faringolaringe é esse espacinho que está aqui entre a borda superior da epiglote e a borda inferior da cartilagem cricoide. Tranquilo? É tranquilo. Aqui é esse muito segredo também. Quer que repete? Tá bom. A gente chegou agora na parte da laringofaringe. Quais são os limites da faringolaringe? Então, a gente tem a margem superior da epiglote. Essa regiãozinha aqui, esse chifrinho aqui, é a margem superior da epiglote. Epiglote É a cartilagem epiglote, justamente. Tá? Aqui a cartilagem é a estrutura que dá nome à epiglote. A epiglote é o conjunto da cartilagem com o tecido cricoide. Aí se torna epiglote. Tá? Mas aí, assim, a epiglote é esse tecido branquinho com esse tecido rosinha. Aí o nome disso é epiglote. Mas só a cartilagem branca a gente chama de cartilagem epiglote. Tá bom? Professor, Oi. posso fazer uma pergunta minutinho? Pode. Eu vou lá pegar água lá. Gente, Mas é só mesmo. é 1 minuto mesmo. O pessoal da T3 fez um abaixo-assinado para a faculdade comprar peças de neuroanatomia, porque não tem, está precário, está horrível. E eles querem a nossa contribuição para assinar, porque tanto a T3, a T4, todas as turmas serão beneficiadas. Então eu vou colocar ali, se todo mundo puder contribuir, e aí ao final, quando chegar aqui, me devolver, por gentileza. Porque o professor falou que eles vão fazer uma compra, né? Então é interessante pesquisar. Já foi, né? Rapidinho, só. Isso aí tem a pré. Vamos lá, pessoal. Agora vai ter uma luta. Eu só vou voltar aqui rapidinho. Ó, silêncio. Ó, ela falou que ela entendeu o que é a cartilagem, né, da epiglote, que é isso aqui. Essa aqui é a epiglote, né? Aí a epiglote, ela tem algumas estruturas ou algumas pregas que ficam entre a epiglote e a tonsila lingual. Quais pregas são essas? São as pregas glossa epiglotis, que são essas regiões branquinhas aqui, ó, certo? São essas preguinhas. Aí ela perguntou o que é a valécula. A valécula é esse espaço aqui também, ó. Essas aqui são as pregas que estão aderidas na epiglote, mas esse espaço que está entre a epiglote e a tonsila lingual, esse espacinho aqui é chamado de valéculas epiglóticas, tá bom? Então, quando a gente olha aqui no corte sagital, é esse buraco aqui, ó. Tá bom? Aqui a gente pode ver que tem a tonsila lingual, e a gente tem aqui a epiglote. As pregas epiglóticas estão aqui nessa margem aqui, ó, certo? E esse buraco aqui, essa região, é a valécula epiglótica. Deu para entender? Tranquilo. Decore isso. É nessa região que vai a lâmina do laringoscópio. Que aqui que você tem... Oi? Aula prática desse conteúdo? Hoje não. Só teórica. Como é? Segunda tem a prova. Só teórica. Segunda prova é teórica. Só questão teórica. Não vai ter aula prática nem olhada em prova prática desse tema não, tá? Nailinho, tá bom? Pois não? Na intubação orotraqueal, a gente vai colocar, se vocês olharem aqui, a cartilagem epiglótica, ela está aqui tampando o lume da visualização da traqueia, que a gente quer enfiar o tubo aqui dentro, certo? Então, quando a gente pega o tubo do laringoscópio e passa ele aqui, ele encaixa na valécula, a gente puxa ele para cima, essa cartilagem epiglótica vai fazer isso daqui, a gente vai conseguir visualizar a traqueia. Aí a gente vai colocar o tubo aqui e ele vai passar, tá bom? Então, a ponta da lâmina do laringoscópio entra aqui na valécula, tá? Tranquilo? Só com relação ao primeiro, só para dar uma extraída, tá bom? A parte dos limites ficou claro, pessoal? Aqui, por exemplo, ele falou que se relaciona com as vértebras C4, C5 e C6. Só a gente contar, ó, C1, C2, C3. Aqui de C4, ó, aqui de C4, ó, a gente já tem aqui, ó, borda superior da epiglote,
C4, a C6, C5 e C4, tá, na verdade, né? C4, C5 e C6. Tá? Mas não é tão importante também, só se relaciona mais do que com relação, tá bom? A gente tem alguns acidentes na laringofaringe, tá? A gente também dá algum nome para eles, alguns nomes. A abertura da laringe, que é essa região aqui, a gente chama de ádito da laringe, tá? Isso aqui é a cartilagem epiglótica, né, que é atrás da língua. Essa aqui é a abertura da laringe. Essa região a gente chama de ádito da laringe. Esses dois buraquinhos que tem logo aqui embaixo, essas depressões, a gente chama de recesso piriforme. Recesso piriforme. Quem conseguir dar um zoom aí no slide, vai ver que a gente tem aqui impresso, entre aspas, né, a gente tem uma elevaçãozinha bem basicamente uma linhazinha branquinha que passa aqui e outra aqui. Isso daí é a impressão que os nervos, ou melhor, que o principal nervo, que é o ramo interno do nervo laríngeo superior, passa aqui, ó. Ele deixou aquela impressão ali na mucosa. Ele passa bem superficial aqui. Isso, inclusive, é um problema. Porque em pacientes que a gente entuba errado, a gente pode lesionar esse nervo aqui. Tá? O tubo, às vezes, pode vir e entrar aqui, ó. E a gente acaba lesando esse nervo. Pacientes que engolem espinho, o espinho vem e impacta bem aqui, lesiona o nervo. Tá bom? Então, aqui no recesso piriforme, a gente encontra essa impressão de dois nervos que passam bem superficiais, que são esses dois nervos aqui, que é o ramo interno do nervo laríngeo superior e o nervo laríngeo recorrente. Normalmente é mais visível o ramo interno do nervo laríngeo superior. O nervo laríngeo recorrente não se vê, não é tão fácil de ver, na verdade. Elas não aparecem aqui, tá? Tranquilo? Quer que repete? Oi. O ádito da laringe, essa região aqui, ó, que é a entrada da laringe, tá? Essa região aqui a gente chama de ádito da laringe, tá bom? Que é a entrada dela. Oi. Aqui, o nervo laríngeo recorrente, na verdade, ele está um pouquinho profundo aqui. Na verdade, o que passa em cima é o ramo interno do nervo laríngeo superior, que vai aparecer aqui. Só que isso aqui também não é cobrado em prova, não. Tipo assim, você identificar o nervo, tá? Que é muito pequeno, tá? Mas tem que saber que ele passa ali. Porque é uma região onde você pode lesar ele. Ou com intubação, ou algumas coisas que você come, entendeu? Tem que saber que esse nervo passa aqui, tá? Alguma outra dúvida? Não? Então vamos lá. Aqui é só uma outra imagem, tá bom? Então assim, a gente tem essa aqui. Essa aqui também é uma outra entrada daquelas que eu falei. Tem algumas entradinhas por onde passam algumas estruturas, certo? Essa aqui é a cartilagem tireoióida, tá? Nessa cartilagem tem uma abertura por onde entram alguns vasos, e aqui nessa imagem não está mostrando. Mas é nesse buraquinho aqui que entra o ramo interno do nervo laríngeo superior. Aqui nessa imagem dá para ver ele aqui, ó. Então a gente vê que ele entrou por aqui, desceu aqui e foi aqui para a região do recesso piriforme. Isso mesmo. Recesso piriforme. O recesso piriforme está aqui, ó. Então o nervo entrou por essa estrutura junto com esses vasos aqui e passa por aqui pelo recesso. Então esse aqui é o nervo laríngeo superior, o ramo interno do nervo laríngeo superior. Tranquilo? É só uma outra imagem da maneira de ver. De boa? Agora a gente vai falar da musculatura da faringe de modo geral, de toda a faringe, não só da outra. Então a gente tem basicamente duas camadas, tem a camada externa e a camada interna. E cada uma dessas camadas, elas têm uma função, os músculos desempenham uma função ali, tá bom? A gente vai falar um pouco mais. Então a gente tem uma camada interna, que é uma camada longitudinal. O que é longitudinal? Uma camada que percorre assim pelo meio, entendeu? Está nessa direção, ela vai percorrer nesse meio. E tem uma camada externa que é circular, que ela vai circular a direção, ela é transversal, tá bom? Então
Então, assim, qual que é a camada longitudinal? São esses músculos aqui, ó. Esses aqui são os músculos longitudinais da camada interna da musculatura da faringe. Já os músculos circulares ou transversais da camada externa são esses daqui, ó. Esses três músculos. Esse daqui e esse daqui que também está aqui um pouco embaixo. Esse aqui de cima, inclusive, a gente até sabe o nome dele porque nós já vimos. É esse mesmo músculo aqui. Isso aqui é o músculo constritor superior da faringe, tá? Esse grandão aqui, o circular. Mas a gente vai focar, ó. Então são externos. Eles são externos. Então a gente tem o músculo constritor superior da faringe, o músculo constritor médio da faringe e o músculo constritor inferior da faringe. Todos os constritores são externos, tá bom? Aqui eu trouxe umas setinhas com as iniciais, ó. Então aqui a gente vai ver, por exemplo, a camada interna, que é a longitudinal aqui, ó. É aquela que percorre mesmo o caminho do tubo. Então a gente vai ter três músculos, tá, pessoal? O salpingo faríngeo, o palato faríngeo, esse daqui. Então, quando você lembrar dos músculos, a gente já viu ele já, ó. Então a gente tem um, inclusive o colega perguntou se ele se uniu, né? Ele se une mesmo, ó. Salpingo faríngeo faz parte da musculatura longitudinal interna. O palato faríngeo. E tem um outro músculo que a gente não tinha visto ainda, que é o estilofaríngeo. Que músculo que é esse? É um músculo que ele sai do processo estiloide. E aí ele passa por uma entradinha que se acopla na faringe ali. Então ele é um músculo que participa da musculatura interna da faringe. Já a camada, e essa aqui esses músculos, a gente tem controle voluntário sobre eles. A gente consegue contrair por vontade própria, relaxar por vontade própria. Já a camada externa, ela é transversal e circular e involuntária. Então os músculos constritores, eles são involuntários. Eles participam da deglutição. Então quando a gente vai comer alguma coisa, eles vão contraindo, né, para poder empurrar o bolo alimentar. E é involuntário, tá bom? Esse é um corte coronário, justamente. Outro é chamado de corte frontal. Mas o coronário é mais correto, tá bom? O frontal pode confundir, porque às vezes você está vendo um corte coronário, mas ele é posterior. Esse aqui é posterior, frontal, pode confundir. Mas o mais correto é coronário mesmo, tá? Coronário. Coronário é fora. Ó, a gente já viu então os músculos da camada interna, certo? São esses três aqui, coloquei as setinhas, fica até mais fácil de visualizar depois. Tá? Agora a gente vai ver os músculos externos, que eu já até falei o nome deles. Tá bom? Que é o constritor superior, o constritor médio e o constritor inferior. São músculos transversais que têm a função de. Depois a gente vai falar as funções de cada um também. Tá bom? Mas de modo geral ele só comprime. Tem algumas funções. Tranquilo aqui? Podemos ir adiante? Essa aqui é uma outra imagem que mostra isso aqui de lado. Não vai dar tempo de fazer as atividades. Então, esse aqui é o músculo constritor superior, o músculo constritor médio e o músculo constritor inferior. E esse daqui, como não? Deu para ver? Aqui, ó, esse aqui é o músculo constritor superior, isso aqui é uma vista lateral, né? Esse é o músculo constritor médio e o músculo constritor inferior, tá bom? Esse da camada externa. Só que aqui eles colocaram uma setinha no músculo da camada interna que eu estava dando para ver muito bem na outra imagem. Esse daqui é o músculo estiloide. Estilofaríngeo. As atividades? Não, sim. Eu vou mandar. Mas eles fazem em casa, tá bom? Qual que é o nome dessa setinha que não fala, tá bom? Essa daqui é o músculo estilofaríngeo. Eu falei estiloide, mas é estilofaríngeo. É porque estiloide é o nome do ligamento que sai dentro aqui do processo estiloide sai um músculo e um ligamento. O ligamento é o ligamento estiloide e o músculo é estilofaríngeo. Eu acabei confundindo, perdão, tá? É muito nome para lembrar, não sei pode. A camada externa é voluntária, não é
a externa é involuntária, a interna é voluntária. Ou está errado? Você viu alguma coisa diferente aí? Pesquisa aí. Se tiver errado, a gente já corrige agora também, mas eu acho que é isso. Essa imagem aqui, esse aqui é o construtor superior, tá vendo? O construtor médio é esse aqui, ó. A gente está essa setinha inferior a esse aqui. Aí os músculos eles começam a processo de peristaltismo, que é involuntário. É Valdecir, não é dele? Mas Valdecir não é dele? Também. É, Valdecir Antigo. Valdecir, achou? Atílio, não sei. Qual que é seu nome? Atílio. Achou aí? É isso mesmo? É isso mesmo, né? A circular, que é a externa, ela é involuntária e a interna é voluntária. É isso mesmo, né? Tá certo. Essas funções são importantes saber também, tá? Aqui eu também coloquei no slide, tá bom? Informações aqui. Então essa ação ela vai intuitivamente de acordo com a camada. Então a camada interna, que é a voluntária, ela tem a função de elevar, encurtar e alargar a faringe. E já a camada externa, que são os músculos constritores, tem só a função de constringir, de comprimir. Tá bom? Tranquilo? Professor, já que esse conteúdo vai cair na prova, depois dá um direcionamento das quais são as estruturas que vale mais a pena a gente focar para estudar. Tá, depois eu mando. Vai dar certo, relaxa. Vocês estão muito ansiosos, vai dar tudo certo. Ele não tem. Não tem. Aí a gente fica como? A mercê, né? Aí agora são daqueles espaços que eu falei para vocês, que é por onde passar por algumas estruturas que é importante saber também, tá bom? Então o primeiro espaço aqui, esse daqui, ele fica entre o músculo constritor superior e a base do crânio, tá? Então quais são as estruturas que passam por ele? Essas daqui, ó. Vai passar o músculo levantador do véu palatino, a tuba auditiva ela vai passar aqui, e a artéria palatina ascendente também passa aqui também nessa região, tá? É nesse buraquinho aqui e aqui nessa região. Nessa região também é o local de fusão da face faringo-basilar. Teve uma colega que me perguntava o que era isso. Todos os nossos músculos, de modo geral, são recobertos por face. E a face que recobre os músculos da faringe, ela vai se acoplar nessa região aqui, ó, tá? Tem outras fotos que dá para ver melhor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, por exemplo, dá para ver. Essa aqui é a região aqui, ó, onde a face se acopla aqui, ó, tá? A face recobre esses músculos por fora. Tá bom? Só que nessa foto não está mostrando a face. Mas ela existe, ela recobre e ela também vai se acoplar aqui, tá bom? Então, as estruturas que passam no primeiro espaço é o músculo levantador do véu palatino, a tuba auditiva e também passa a artéria palatina ascendente, tá? Vamos passando aqui. Aqui, eu vou mostrar o nome aqui, é importante. Deixa eu ver se isso aparece aqui. Vamos fazer uma aqui. Vamos falar aqui da artéria faringe ascendente. Passando lá no espaço. Tranquilo, pessoal? Essas são as estruturas que passam no primeiro espaço. Vamos para o segundo agora, tá? O segundo espaço, essa região aqui que fica entre o músculo constritor superior e o músculo constritor médio da faringe. Eu vou passar algumas coisas por eles, inclusive a gente já viu essa imagem antes, tá bom? Então, o que vai passar por ele? Vai passar o ligamento estilo-ióide, aquele ligamento que eu falei para vocês.
Ele sai lá do processo estiloide e se acopla aqui no ocioide. Então sai o ligamento estiloide. Aqui também vai passar o músculo estilofaríngeo, que é aquele músculo que está relacionado com a musculatura interna da faringe, certo? Não entendi. Aqui no primeiro espaço, esse aqui é o osso, acho que é o osso basilar mesmo. Ou não? Agora eu não lembro que osso é esse. Acho que não é basilar não, não é basilar não. Mas não importa tanto o osso que é aqui não, tá? Não importa o que passa aqui dentro, beleza? Passa o músculo zigomático para trás é o temporal. Eu falei, e passa também o músculo. O zigomático para trás, quem passa é o temporal. Tá? Essa estrutura aí. Deixa eu só ver se essa imagem está na frente. Não vi o que passa aí. Deixa eu ver. Vamos ver. Então, o segundo espaço aqui, pessoal. Ó, só para confundir. Três estruturas. O ligamento estiloide sai lá do processo estiloide e se junta aqui no ocioide. Esse ligamento aqui, ó, esse cinzinha, certo? Aí passa o músculo estilofaríngeo e também passa o nervo glossofaríngeo. Na outra imagem que dá para ver melhor. Aqui é o nervo aqui, ó. Nervo glossofaríngeo, o ligamento estiloide e o músculo estilofaríngeo. Então, músculo, nervo e ligamento. Esse é o segundo espaço, tá? Tranquilo? Podemos ir adiante? Quer que repete? Tá bom? Então, nesse segundo espaço aqui, que fica entre o músculo constrictor superior e o músculo constrictor médio, passam três estruturas. Passa o ligamento estiloide, o músculo estilofaríngeo e o nervo glossofaríngeo. Aqui nessa estrutura aqui, a gente só consegue ver o ligamento estiloide. Nessa foto aqui a gente consegue ver os três. Ó. A gente vê o nervo glossofaríngeo, o ligamento estiloide e o músculo estilofaríngeo. Esse buraquinho aqui passam três coisas, tá? Tranquilo? Não? Mais ou menos? Como adiante, senão não vai acertar lá. Já no terceiro espaço, é aquela região que eu mostrei para vocês, que ele perfura a cartilagem tireoidea, essa cartilagem aqui, tá bom? Então são aqueles com ramo interno do nervo laríngeo superior, que vai passar lá por aquele recesso filiforme que a gente acabou de ver, e os vasos laríngeo superiores. Então essa aqui, ó, eles entram aqui, ó, o nervo e os vasos, tá? Isso é o que passa no terceiro espaço. Tranquilo? São só esses três mesmo. Não tem mais espaço não. Dá para ir? Vamos lá. Agora a gente vai falar de modo geral da irrigação total da faringe, tá? Então a gente já viu algumas inclusive. A gente viu a artéria faríngea ascendente. Então a gente tem aqui a artéria carótida comum, a artéria carótida interna e a artéria carótida externa. Da artéria carótida externa sai o ramo da artéria faríngea ascendente. Ela também acaba participando da irrigação da tonsila, certo? A gente também tem a artéria palatina ascendente. Nós também já vimos aqui. Palatina ascendente essa daqui, ela também contribui na irrigação da tonsila. Olha para ver, não. Nós também vamos ter a artéria tonsilar, né? Que a gente também, inclusive, já viu, a irrigação total da faringe. Nós temos a artéria faríngea, propriamente dita. Essa também não dá para ver nessa foto, mas eu trouxe uma outra foto também. Ela vai sair da terceira porção da artéria maxilar, vai descer aqui posteriormente e ligar a faringe. E aí também a gente vai ter a artéria tireoide superior e a artéria tireoide inferior, que eu vou mostrar mais nas fotos aqui.
Então aqui nessa imagem, por exemplo, a gente vê aqui, ó, tem até essa setinha aqui, essa artéria bem pequenininha aqui, é a artéria faríngea, que sai da terceira porção da artéria maxilar. Essa aqui é a artéria maxilar, aqui na terceira porção sai a artéria faríngea, que é essa pequenininha aqui. Ela também vai irrigar a faringe, tá? Tranquilo? Terceira porção, terceiro ramo, né? Isso, terceiro ramo aqui, ó. O terceiro ramo aqui sai essa pequenininha, que é a artéria faríngea, tá bom? Aqui também nós temos a artéria tireoide superior, que também vai irrigar a faringe, tá? Então aqui, ó, artéria carótida externa, aí tem o ramo aqui, que é o ramo da artéria tireoide superior, vai irrigar a tireoide, só que um ramo aqui entra naquela cartilagem tireoide que eu falei, aquele terceiro espaço. Então vai irrigar a faringe aqui, tá? E temos também a tireoide inferior, essa daqui, ó. Essa aqui é o tronco tireocervical, que sai da artéria subclávia. Desse tronco aqui, ó, sai o ramo da artéria tireoide inferior, que também vai irrigar a nossa faringe. Tranquilo? Inferior é essa daqui, ó. Essa aqui é a artéria tireoide inferior. Essa aqui é a tireoide, tá vendo? Essa aqui é a glândula tireoide. Essa aqui é a artéria tireoide inferior, que sai desse tronco aqui, que é o tronco tireocervical, que sai da artéria subclávia. Tá? Isso, justamente, porque a glândula tireoide ela é uma só, aqui a gente está vendo por trás. Isso mesmo. Aqui, ó. Como que a gente sabe que a gente está vendo por trás? A traqueia está na frente. E aqui é o exemplo. A drenagem da faringe. Então a gente tem o plexo veno-faríngeo, tá? São todas essas veias aqui, todo esse plexo que vocês estão vendo. Por isso que eu falei, a drenagem é muito complicada, porque ela é muito variável de indivíduo para indivíduo, tá? Porém, sabe-se que as principais comunicações, inclusive está aqui possíveis, as possíveis comunicações, ou as principais comunicações de drenagem, diz respeito às veias jugulares, tanto interna como externa, o plexo pterigóide, a veia lingual e a veia facial. Mas não é algo, por exemplo, que a gente vai cobrar assim, para você achar a estrutura, mas é bom saber que tem essa drenagem aqui, tá bom? A drenagem venosa é mais boa, tá? A drenagem linfática da faringe de modo geral. Então, os principais são os linfonodos posteriores, né? Os linfonodos retrofaringes, que são esses daqui, eu coloquei. Vocês podem ver que na outra imagem eu falei para vocês que esses daqui não eram os que estavam irrigando a tonsila, drenando a tonsila. Drenando a tonsila são os júgulos gigástricos, que são esses laterais aqui, tá? Porém, lateralmente, eles não drenam só a tonsila, eles também drenam a faringe de modo geral. Então, a drenagem lateral também é composta pelo linfonodo júgulo gigástrico, tá? E a drenagem anterior e inferior são os linfonodos jugulares internos. São esses daqui, ó. Aqui na imagem ele ficou entraçado, né, pontilhado, para mostrar que ele está interno. E aqui dá para ver isso aqui na borda superior, tá? Tranquilo? Tem também um outro estudo que é bom saber, essa é bom saber mesmo, que é a drenagem linfática de um lance que a gente chama de anel linfático de Valdeia, que é formado pelas 4 tonsilas que a gente mencionou na aula até agora, tá? Então a gente tem a tonsila tubal, a tonsila faríngea intravenoide, a tonsila palatina e a tonsila lingual. Essas 4 tonsilas compõem o que é chamado de anel linfático de Valdeia, tá? Tranquilo? E elas estão ligadas ao sistema linfático, né? Igual você falou, As elas tonsilas, são compostas de tecido linfóide. Justamente. Elas estão ligadas ao sistema linfático. A inervação ela é muito complexa. Não
agora com essa seca é muito difícil também. É muito complicado você precisa falar qual é o ramo de cada um, para onde vai, o que ele faz. Então isso não vai ser cobrado. Mas é importante saber, dê uma lidinha, tá? Que os principais ramos que vão inervar a faringe é o ramo faríngeo do nervo glossofaríngeo, que ele é sensitivo. Tem um ramo faríngeo do nervo vago, sensitivo e motor. Tem um nervo acessório que é motor e outro que contribui bem pouquinho, mas é o nervo laríngeo recorrente. Tá bom? Então não vamos cobrar esse prova que é muito específico, bem difícil. Tá? Mas existe. E vocês têm que saber que existe. Tá bom? Tá bom? E obrigado. Tá bom? Acabou finalmente.